Fala pessoal do YouTube, mais uma vez aqui nós, do canal O Sócio Administrador. Eu sou Johnny Lucas. Parabéns por você estar aqui mais uma vez. É um sinal que você está buscando conhecimento, está crescendo e está querendo entender aí o contexto da gestão empresarial, do mundo dos negócios e do desenvolvimento profissional e pessoal. Aqui hoje a gente vai tratar um pouco mais sobre, hoje o assunto é as funções do administrador. São as funções técnicas do administrador, para quem é formado em administração, por exemplo. Esse é o processo administrativo, eu vou detalhar mais, e você vai ver a importância desse processo administrativo na gestão empresarial. É uma etapa, é uma rotina, é um processo, é uma forma de fazer as coisas. Então, eu quero que você já vá deixando o like aqui, curta o canal. Se você já viu os dois últimos vídeos aí que a gente gravou, são fundamentais para o teu desenvolvimento pessoal, profissional. Com certeza, tudo que a gente fala aqui, você consegue aplicar dentro da tua empresa, dentro da tua relação interpessoal, de forma geral. Então, sem enrolação, vamos para o nosso assunto. O nosso assunto hoje é o processo administrativo. É um pouco técnico, mas eu vou explicar num contexto fácil de entender. O processo administrativo nada mais é do que o processo, que é o desenho do processo, de fato, a rotina, o como fazer, né? Para quem não sabe o que é processo. O processo, então, vem de processo de fato. O processo administrativo é a rotina, a visão, de forma geral, do que tem que ser feito para que o administrador exerça a sua função de administração. Por exemplo, ele é composto por diversas nomenclaturas, mas de forma geral dá para se resumir que é a letra P de planejamento, a letra O de organização, a letra D de direção e a letra C de controle. Então eu chamo o controle, o processo administrativo de ODQ, né? Nada mais é do que a reprodução das letras, mas de forma geral se diz planejamento, organização, direção e controle. Para quem então não entende a função de fato do administrador, essa é a finalidade de existir um administrador de empresa. Então, se tu tem algum contato com algum administrador de empresa, já manda esse vídeo para ele aí, compartilha e vê se ele está de acordo com essa posição. Não precisa ser administrador de empresa para entender essa rotina, né? E essa função do administrador, esse processo administrativo, ele pode ser englobado em qualquer situação, em qualquer tipo de empresa, em qualquer gestão de projeto, em qualquer, enfim, tu vai assar um churrasco, né? Fazer uma festa de 15 anos, enfim, tu pode sim usar o processo administrativo, a função do administrador. De fato, o administrador ele é quem administra, não necessariamente uma empresa, mas, enfim, organizações, né? Então, vamos ao assunto. A ordem deve ser exatamente como foi falada, a ordem da execução, né? Os estudiosos clássicos da área da administração entendem que o planejamento vem primeiro, a organização vem depois, a direção vem depois. A organização, o planejamento, a direção e o controle. Pode que. A organização, a direção e o controle. Com o planejamento, tu tem a visão toda macro, geral da situação. E em cima disso, tu tem o planejar de onde queremos chegar e onde estamos, né? A organização é tu definir, em outras palavras, como a gente vai chegar lá, né? As pessoas envolvidas, as máquinas, os equipamentos, enfim, se fosse um churrasco, por exemplo, o que deveria ser comprado, se a gente tem espeto, se não tem espeto, se for fazendo um salão de festas, por exemplo, se o salão de festas está reservado, se vai fazer na casa, dentro da churrasqueira, dentro de um apartamento, enfim, esse apartamento, a churrasqueira está limpa, enfim, isso é todo o processo de organização, né? E o processo de direção é o processo de definir quem vai fazer as coisas, né? Porque daí tu começa, por exemplo, dentro de uma empresa, eu estou trazendo um assunto aqui, desmitificando um pouco da questão empresarial, mas para que você entenda de forma mais simples, né?
Dentro de uma empresa, por exemplo, tu vai direcionar as pessoas a fazer o que tem que ser feito dentro da etapa direção, né? Por exemplo, eu vou pegar o meu funcionário, ou meu liderado, enfim, a pessoa que trabalha comigo, ou que ela tem esse poder aí para exercer através de mim, eu vou delegar, né? Então, a direção nada mais é do que a delegação de funções. Então, tu vai delegar uma função e tu, como um bom administrador, tu começa a entrar na parte principal do processo administrativo que se chama controle. Um bom administrador, ele tem que seguir todas essas etapas em qualquer atividade que ele for fazer, porque isso vai garantir que seja pensado, que seja organizado, que seja direcionado para as pessoas certas e que seja controlado, né? Tem uma máxima, né, no mercado, uma frase do William Deming, acho que ele fala que não se mede o que não se define, né? Não se define o que não se mede, não se mede o que não se define, enfim, que nada que não é medido pode ser gerenciado. Então, em nenhuma questão, nenhuma posição, nenhuma visão empresarial, tu jamais pode gerar qualquer atividade dentro da empresa que tu não possa medir os resultados. Porque como é que tu vai fazer gestão se tu não tem números? Como é que tu vai fazer gestão se tu não tem os indicadores? Então, por isso que o controle é a principal atividade dentro desse rol de atividades da função do administrador. Então, entenda, planejar, organizar, dirigir e controlar são as funções do administrador. É o dito PODIC. Então, entenda que esse contexto ele é muito fundamental, fundamental demais, mas que sim, hoje no mercado existem empresas grandes, não de tamanhos multinacionais, por exemplo, mas de médio e grande porte, que não conseguem exercer as quatro funções ao mesmo tempo. Por incrível que pareça, são empresas que, infelizmente, elas trabalham de forma reativa, né? Porque, para mim, como profissional, e provavelmente, lógico, como administrador de empresa aqui falando, uma pessoa ou um gestor ou uma empresa gestora que não se preocupa com o planejamento, ela entra numa modalidade que a gente chama de reatividade. Ou seja, a partir do momento que tu não planeja nada que vai ser feito, ou direciona para quem vai ser feito, enfim, coisas nesse sentido, tu começa a ser reativo às coisas que estão acontecendo. Por exemplo, eu não planejei uma visita de um cliente. Aí do nada alguém chamou e disse, a gente tem que visitar um cliente hoje. Ah, isso atrapalha toda a minha organização do dia, por exemplo. Então, um gestor, um administrador, um empresário de sucesso, um empresário que está tendo sucesso ou que vai ter sucesso, ele é planejador. Planejador. Enfim, lógico, para que seja exercido o planejamento, é necessário ter conhecimento, ter a prática com o planejamento, ter convivência com o planejamento. Porque quanto mais eu convivo com as ferramentas de gestão, mais fácil fica, né, de entender as coisas. Vamos pensar na seguinte forma: de nada adianta tu organizar e dirigir se tu não planejou. Tu vai organizar e dirigir o quê? Né? Mas enfim, hoje nas empresas, de forma geral, as empresas que alguns de nós damos consultoria, elas acabam sim vivenciando muito mais o lado da organização, da direção e da organização, por exemplo. Porque ela acorda e vai organizar os problemas que ela tem e ela vai, em cima disso, direcionar as pessoas o que tem que fazer. Tipo, cheguei na empresa, agora tu faz isso, tu faz aquilo, tu faz aquilo. Enfim, não precisa chegar na empresa para que aconteça essas coisas. Tem que ser tratado antes. Então, o ideal, a visão perfeita, que dá para chegar lá, não é tão impossível quanto parece, é nós organizar o nosso dia, um dia antes, e assim sucessivamente, para que quando eu chegar na empresa, eu só veja as coisas acontecendo e aí eu, gestor, eu só exerça o principal papel, que é o que eu falei antes, que era qual? O principal papel dos quatro, pelo menos que tinha que acontecer, o controle. Sem o controle, pessoal, não tem gestão. Não tenho. O controle é o mínimo que a empresa tem que ter para que a empresa se mantenha aberta. Então, se a tua empresa hoje, infelizmente, ela é reativa,
Se a tua empresa, infelizmente, ela não exerce funções de planejamento, não exerce uma função de visão, né? Do que vai acontecer amanhã, do que vai acontecer semana que vem, do que vai acontecer hoje de tarde, por exemplo, essa empresa é uma empresa reativa. Então, pelo menos, tu tem que ter as outras funções, uma empresa organizada, uma empresa que tem direcionamento das pessoas e, por fim, uma empresa que é controlada. Sem o controle, tu não mede. E se tu não mede, é porque não foi definido nada. E se não foi definido, não foi planejado. Porque não tem como tu planejar uma coisa sem definir as coisas. Onde eu tô, onde eu quero chegar e como eu faço para chegar lá. Então, a minha dica para vocês aqui hoje é que vocês entendam um pouco, coloca no papel, é bem simples. Coloca essas 4 palavrinhas, entenda o poder que essas palavras têm. Planejamento, organização, direção e controle. Para recapitular, planejamento é eu organizar o meu futuro. Planejar, organização. Organização é eu ver o que eu preciso para que aconteça o que foi planejado. Então eu planejo, vejo as necessidades, as questões que são pertinentes àquela execução. Eu direciono as pessoas, eu escalo o meu time, quem tem que estar nesse projeto, quem tem que começar, por onde tem que começar, até que aconteça isso aqui, ó, que seja complementar todas as atividades. E no fim eu tenha o controle para semanalmente, mensalmente, trimestralmente, enfim, sentar com a minha equipe e mostrar os números e dizer, pessoal, muito bom, aqui a gente evoluiu demais, muito bom, aqui a gente está dentro do tempo, ruim, pessoal, temos que melhorar. Aqui a gente está errando. Enfim, um gestor basicamente ele trabalha assim, né? Ele alinha as expectativas. Vou falar sobre tático, gerencial e operacional no próximo vídeo. 3 níveis hierárquicos dentro da empresa. Quando vocês entenderem isso, vocês vão entender que a função do administrador ela é uma função tática, né? Então, ela vem lá do tático, a ordem para descer para o gerencial. O gerencial vai tocar para o operacional e o operacional vai executar. Mas o tático está lá na idealização dos projetos, o gerencial está lá acompanhando se o operacional está fazendo. E o operacional está fazendo. Então é assim que funciona a estrutura organizacional. Então conta com nós para entender um pouco mais sobre a estrutura, conta um pouco mais para entender como melhorar. Isso que eu estou te falando nesse vídeo é sem sombra de dúvidas. Enfim, isso tu deve, não é que tu pode, tu deve aplicar em todos os setores da tua empresa. Se tu perguntar, eu posso aplicar isso em qualquer parte da minha empresa? Óbvio, óbvio. Todas as funções da tua empresa carecem do processo administrativo, carecem do planejamento, da organização, da direção e do controle. E não se esqueça, o controle é o princípio da gestão. Infelizmente, no Brasil a gente planeja pouco e a gente sai executando. Só que se a gente sai executando, pelo menos a gente tem que ter a 4ª atividade, que é a atividade de controlar o que a gente está fazendo. Enfim, em outros vídeos vamos falar também de cultura, porque aí a gente começa a bater em fatores que vão impedindo a empresa de prosseguir e progredir, né, nos níveis dela, no crescimento, porque ela não tem uma equipe que tem uma cultura alinhada, uma cultura de processo, uma cultura de conversão, uma cultura de solução de problema, enfim. Vamos deixar assunto para outro vídeo, mas a minha ideia principal, o meu objetivo aqui nesse vídeo de hoje era te trazer o posicionamento do PODIC, que é a função do administrador, que é o planejamento, é o processo administrativo. É o planejamento, a organização, a direção e o controle. Conta comigo, deixa aqui embaixo comentários sobre o vídeo, e se você já faz isso aí na sua empresa, até para inspirar os que não fazem ainda, e se você é como a maioria dos 80% dos empresários brasileiros, ou até mais, que não exerce funções de planejamento, principalmente, que você é uma pessoa reativa, comenta aqui também. Expor a sua fraqueza nunca é ruim. Você vai entender que no mundo dos negócios, expor a sua fraqueza gera conexão. E as pessoas entendendo a tua fraqueza, elas vão entrar na tua empresa no intuito de te ajudar. Então, nós mesmos aqui,
da equipe do sócio administrador. A gente, quando entra em contato com qualquer cliente ou é procurado para solucionar qualquer problema, a gente tenta entender as fraquezas, né? Porque até um super-herói tem os seus problemas e tem os seus conflitos e tem, sim, as suas vulnerabilidades. Então, a tua empresa nunca vai crescer se tu não tiver vulnerabilidade, tu não tiver coragem de escrever aqui no comentário que sim, eu tenho problemas, tenho empresa há 15 anos e até hoje eu não sei o resultado da minha empresa. Eu conheço um cliente hoje que tem 25 anos de empresa e até hoje ele não sabe se a empresa dele dá lucro. Tem cabimento? Óbvio que dá lucro, senão a empresa não ia estar aberta ainda. Mas será que está dando lucro mesmo? Será que é quanto que dá lucro? Será quanto que dá de lucro? Será que a empresa não poderia estar dando mais lucro? Enfim, né? Não controla. E quando tu não controla, tu não tem os números. Se não tem os números, tu não mede. E um gestor, um líder, vive de medidas para tomada de decisão. Então, fica aí o nosso agradecimento. Deixo aqui mais um vídeo para vocês, com o objetivo de instruir, de ensinar e de tocar um conhecimento aqui que a gente tem internalizado para fora, para que a gente possa ajudar mais e mais empresários aí a sair dessa marca aí de 2 a 3 anos de falências no Brasil. Tá? Curte o nosso trabalho, por favor, que todos os nossos vídeos aqui são feitos com carinho e de coração. Um grande abraço, sucesso, prosperidade e bons negócios.